para repercutir esses recordes consecutivos do Ibovespa, que eu converso agora com o analista da Suno Research, o João Daronco, que já está aqui comigo. João, bem-vindo aqui à nossa programação, querido sempre. Bom dia para você. Um bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. João, eu até vou querer chegar, né, nessa realocação de posição de um fundo tão importante quanto o Verde para você. Mas antes disso, falando especificamente sobre essa sequência, né, de recordes do Ibovespa, a gente já não via uma sequência de altas como essa desde o início do Plano Real. É muita coisa nessa história, né, nesse longo dessa trajetória, nessas 3 décadas, diversas gestões, inclusive, passando, né, ou seja, eu acho que tirando aí questões políticas, né, desse foco, eu quero entender na sua avaliação se a gente tem realmente fundamentos na nossa Bolsa Brasileira para sustentar essa alta, ou se a gente está tendo um otimismo realmente talvez até exagerado dos investidores nesse momento, diante de cenários com notícias que vão gerando essa onda, né, mais positiva. Cenário externo, com a questão, né, inclusive de negociação de tarifaço, de shutdown americano rumando aí para ser encerrado, com os fatores locais, a questão, inclusive, do IPCA bem mais benigno, não sendo a primeira vez que isso acontece, o Copom também, ou seja, como que você consegue analisar? Dá para a gente realmente manter esse patamar do Ibovespa? Ótimo, acho que é uma grande pergunta, e aí alguns detalhes que eu acho que valem ser mencionados, tá? O primeiro deles é que, quando a gente olha o histórico, a gente evidencia que, ao longo do ano passado, a gente teve um período muito ruim para o Ibovespa. Isso fez com que o múltiplo das empresas de valuation ficasse muito comprimido, e agora eu tenho visto um movimento de normalização, uma regressão à média desses múltiplos. Para além disso, o lucro das empresas tem crescido também. Então, esses fatores levam a crer que esse nível do índice Bovespa ele não é uma bolha, não está super alto, super estimado, nada do tipo. Ele segue até abaixo da média histórica. Tá? Então, para a gente chegar em um patamar médio histórico, pelo menos dos últimos 20 anos, quando a gente compara o nível do lucro das empresas e quanto deveria estar o Ibovespa ainda teria espaço para andar pelo menos uns 15%. Então, acho que esses números me levam a crer que ainda há espaço para crescer e esse patamar é sim sustentável. Agora, pensando na valorização também do real, né? Porque enquanto a gente tem o Ibovespa renovando recordes atrás de recordes, a gente tem do outro lado também o dólar voltando à casa dos 5,20. Ontem, né, batendo esse patamar mais baixo que a gente já não via também acontecer em um ano. Isso tem, obviamente, a gente tem um reforço de apetite, né, estrangeiro pelos ativos locais. Mas eu quero entender se esse rally da Bolsa realmente ele é bem mais explicado por fluxo externo ou se vem de uma reprecificação de ativos brasileiros, de um reposicionamento de estratégias aqui no Brasil. E eu te pergunto isso porque há sempre uma preocupação do quanto que isso é realmente dinheiro que está vindo novo ou de que é dinheiro aqui dentro se reposicionando, João. Qual que é a tua análise? A minha análise é que grande parte desse fluxo é sim dinheiro externo, tá? Então o estrangeiro ele tem voltado seus investimentos para mercados emergentes e não só mercados emergentes. Quando a gente olha, por exemplo, Bolsa da Alemanha também está subindo de forma considerável nesse ano, chegando ao próximo de topo histórico, etc. Então, na minha visão, sim, é capital estrangeiro, mas o Brasil, dentre as principais economias do mundo, e aí principalmente dentro dos principais emergentes, tem se destacado ainda mais positivamente. E aí eu trago aquele novo ponto. Eu acredito que 2024 foi um ano muito atípico, muito voltado de incertezas e pessimismo. 2025 me parece ser um ano um pouco mais relacionado a uma normalização para além desse fluxo estrangeiro. E aí a gente está finalizando quase o ano, chegando aí em novembro, dezembro, com algumas incertezas se aproximando no radar. Eu acho que a eleição é uma grande. 2026 deve ser um ano de bastante incerteza, volatilidade. Isso pode fazer com que o Bovespa recue, e aí, a depender do cenário eleitoral, até avance um pouco mais. Acho que o que dá para ter certeza para o próximo ano é bastante volatilidade.
Agora, João, o que que justifica, então, mesmo, né, a gente tendo essas altas sequentes e mesmo a gente tendo fundamento, como você mesmo falou, e até espaço para mais altas para o Ibovespa, o que que justifica, então, a gente ter fundos importantes, né, aliás, bastante conhecido no mercado, como a gente falou agora há pouco sobre o Stuberger, que decidiu por diminuir posição no Brasil, inclusive implementando hedges aqui nas alocações domésticas. Por que uma estratégia como essa, na tua visão? Eu acredito que é por esse ponto que eu comentei no final, né? 2026 deve ser um ano muito cercado de incerteza, e a incerteza traz uma certa volatilidade, né? E aí você tem a incerteza eleitoral, não se tem ainda a clareza de quem será o próximo presidente do Brasil, e aí também não há uma grande certeza sobre quem será o candidato, né, que deverá concorrer, ou os candidatos que deverão concorrer. Isso, novamente, pesa muito na parte de alocação de capital, então geralmente os gestores ponderam bastante isso para entender se faz sentido manter uma total alocação no Brasil ou não. O segundo aspecto é uma questão fiscal, que na minha visão ainda não está bem resolvida no Brasil e que para o Brasil ter sustentabilidade nesse crescimento, era necessário que o fiscal fosse resolvido. E o terceiro aspecto, e aí também uma questão que eu tinha comentado anteriormente, é que o Brasil, quando a gente volta a 11 meses atrás, a gente via que ele estava negociando ao múltiplo de valuation de algo como 8 vezes lucro, tá? As empresas do Ibovespa. A média histórica era próximo de 11,5 vezes lucro. Então, havia um espaço significativo para esse número convergir à média. Hoje, dada toda essa alta do Bovespa, esse número que era algo como 8 vezes lucro, subiu para 10 vezes lucro, ainda abaixo da média histórica, mas esse espaço de valorização ele ficou muito mais comprimido, ou seja, a oportunidade diminuiu e seria natural que fundos que possam operar vários mercados diminuam sua exposição ao Brasil, dado que a oportunidade também reduziu. Agora, João, quando a gente olha para o comportamento das ações líderes, né, nessa onda de otimismo, a gente tem Petrobras, bancos, Vale, todas subindo juntas, né, nessa arrancada. Claro, a gente não pode considerar também temporada de balanços, né, que a gente tem ainda acontecendo aqui no Brasil, mas essa rotação para Brasil está bem distribuída entre os setores ou ela tem sido mais concentrada em poucos papéis? Eu acredito que sim, está bem distribuída dentre os setores, tá? Geralmente o dinheiro estrangeiro ele vem para o Brasil com o primeiro foco em large caps, né? Grandes empresas, dado que essas empresas têm uma liquidez maior e o estrangeiro ele precisa de uma liquidez para, no momento que quiser sair, sair. Isso dá conforto para o investidor estrangeiro. Agora, existem algumas small caps, empresas menores com um tamanho de mercado menor, uma liquidez menor, que na minha visão ficaram para trás, tá? Então, mesmo quando a gente olha o Ibovespa em all-time high, quando a gente está falando em nominal, eu acredito que ainda existam algumas oportunidades pontuais, tá? Que ainda não foram corrigidas, que seguem com preços bastante descontados e com números resilientes.